independente de ser homem ou ser mulher, é uma visão muito importante, você ter essa visão sistêmica, você conseguir entender qual que é a necessidade da empresa para você conectar isso com tecnologia. Então não adianta você ser só técnico. Só que também, se você não conseguir abrir essas portas para o negócio, você vai continuar fechado dentro da área de tecnologia. Sabe aquele dia especial, aquele dia que você cumpre ele com muita alegria? Por vários motivos. Primeiro, por estar diante de grandes seres humanos e profissionais. E quando nós recebemos aqui, por trás da TI, mulheres, e mulheres com muita experiência, principalmente deixando um legado lindo por onde passa, essa é a minha convidada de hoje, Ellen Cavalcante. Ellen, que honra poder te receber aqui, meu muito obrigado. Obrigada a você, Renato, e toda a NET Globo aí pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco da minha história e poder, sei lá, talvez inspirar algumas pessoas, algumas mulheres para seguirem um caminho aí na área de tecnologia também, né? E falar um pouquinho da história de vida mesmo, né? É verdade. Achei muito legal esse projeto, parabéns. Obrigado pela honra da sua ajuda. Ellen, você é uma profissional com mais de 30 anos de experiência nesse rico mercado de tecnologia, mas sem dúvida alguma um mercado mais de meninos, né? Isso. E que você vai trazer, sem dúvida alguma, uma riqueza muito grande nesse diálogo nosso. Ellen, queria começar te perguntando um pouquinho da sua história, né? Você veio de Anápolis, você desenvolveu uma carreira, né? Ou seja, a partir ali de Anápolis. Queria que você falasse um pouquinho do início de tudo. Tá bom. Bom, eu nasci em Anápolis, né? Anápolis é uma cidade do interior de Goiás e eu tive uma infância numa família simples, né? A minha mãe, ela era costureira, o meu pai não tinha um trabalho fixo, ele era um corretor de imóveis, mas era corretor para vender fazendas. Eu entendo. Então, assim como hoje, mas naquela época era sempre muito difícil você conseguir vender uma fazenda, porque eram valores muito altos, né? Então, não existia uma renda assim fixa na família que a gente pudesse contar com isso. Então, a minha mãe, ela sempre trabalhou muito, né, para ajudar nesse dia a dia ali. E aí, quando meu pai conseguia vender alguma coisa, era um extra, né? Mas a gente precisava comer, precisava, né, vestir, precisava estudar. Então, basicamente, a minha mãe, ela foi essa pessoa que nos proveu ali o nosso dia a dia, né? E aí, até uma determinada época da minha vida, uns 12, 13 anos, a gente viveu nessa situação, né? Com a minha mãe trabalhando bastante e o meu pai tentando, né, da maneira dele também prover algum recurso. Mas aí a minha mãe depois ela decidiu que ela precisava fazer alguma coisa diferente. Ela falou, vou fazer um concurso público. Olha que legal! E aí ela decidiu fazer um concurso para professora. E ela passou nesse concurso e começou a dar aula para crianças, né? Alfabetização e tal. E ela foi crescendo ali naquele ambiente. Depois ela acabou sendo até diretora da escola. Ela, com 55 anos, ela fez uma faculdade de letras, se formou em letras. Ah, que bacana. Então, e aí depois disso, eu também, né, comecei a estudar e trabalhar, enfim. Foi uma infância... daquela época, uma infância difícil, né? Eu acho que naquela época as infâncias eram mais difícis, né? Na maioria das vezes. Ou seja, onde as coisas eram muito custosas, né, Sim. Ellen? Tudo muito difícil, seja por um recurso, seja pela disponibilidade de morar numa cidade menos favorecida. E Ellen, como que foi esse despertar? Eu vejo que você vem de uma família, de um berço de muita luta, de muita superação. Eu queria saber um pouquinho da educação na sua vida. Eu vejo que a educação mudou o jogo da sua família, né? Não só pela decisão da sua querida mãe, né? Ou seja, de ingressar nesse mundo. Fala um pouquinho sobre essa importância da educação na sua vida. Então, eu sempre fui muito estudiosa, até por conta desse incentivo, né? Minha mãe sempre incentivava muito, e aí ela, como professora, eu comecei a ficar um pouco mais inspirada naquilo, né? E então eu me dedicava muito aos estudos, mas eu não me achava uma pessoa assim muito inteligente, né? Eu achava que, assim, tinha pessoas muito
assim, que pegavam assistir a aula e já entendia tudo, fazia prova, eu tinha que me esforçar, eu tinha que estudar, aquilo para mim era um pouco mais dificultoso. Mas eu tinha muita facilidade em matemática, gostava muito de física, então isso para mim era algo muito mais natural. E aí eu sabia que eu precisava estudar. Eu falei, eu tenho que estudar para eu ter uma condição, poder ter uma família, né, bem estruturada e tudo. Então a minha vida sempre foi pautada nisso. Eu comecei a estudar, estudei em escolas particulares, por esforço da minha mãe, né, escolas que tinham bolsa de estudo, e aí eu ia alcançando aquilo, estudava e conseguia. E, de repente, eu me vi num momento em que eu precisava decidir o que eu ia fazer, né? O que eu ia estudar. E numa cidade menor, como você mesmo comentou, tudo é um pouquinho diferente, né? E naquela época tinha muito aquela história, vou fazer medicina, fazer direito. Eram essas as profissões do futuro, né? Que se falava naquela época. E aí surgiu um curso na cidade, era o segundo ano do curso de processamento de dados, tecnologia em processamento de dados. Uma coisa assim, eu falei, nossa, o que será isso, né? Para que isso, né? Aí no primeiro ano não dei muita atenção, ainda estava no ensino médio, né? E aí depois que eu terminei, eu falei, acho que eu vou ver que história é essa. E aí foi onde eu decidi fazer processamento de dados. Mas, assim, sempre realmente buscando estudar muito e me esforçando muito. Sempre me esforcei muito. Nunca foi fácil para mim. Sempre foi na base do esforço. E até hoje, né, Ellen? Eu acho que os tempos de hoje é muito de adaptação, de resiliência, essa conexão com as novas gerações. Eu acho que tá aí o grande motor de tudo, né? Ellen, nesse momento que você encontra, né, o processamento de dados, um curso novo, um curso que, né, seja... chamava muita atenção. Você já tinha tido contato com o computador antes disso? Um pouquinho antes. Eu tinha um colega que era amigo do meu irmão e ele era professor de uma escolinha de informática, né? Naquela época. Da nossa época, era as escolinha de escolinhas, informática. Né? E aí ele dava aula naquele CP500 da Prológica. Sim. 1986, por aí. E eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, nossa, como assim, né? Eu fazia aula de datilografia, eu que tinha que, né? Eu digitava, né? Datilografava tudo, né? E eles faziam um comando, e aí em Basic, na época, devolvia a resposta. Eu falava, cara, como isso é legal, que mágico isso, né? Era como se fosse, eu pensava assim, é como se fosse uma calculadora, mas ele não me dava só número. Ele me dava respostas, eu achava aquilo fantástico, né? Eu falei, tem que aprender a fazer isso também. E aquilo foi me despertar para esse momento onde eu tomei a decisão de fazer o processamento de dados. Ou seja, sistema operacional DOS, né? Só lembrando que isso não existia o Windows, não existia a Mac, era DOS. Não era nada lindo, era tudo, naquela época as telas eram pretas com as cores verdes ou então era laranja, tinha um outro equipamento que chamava TK2000, que as letras eram laranja. Época... Mas mesmo assim a gente achava aquilo fascinante, né? Eu sempre fui fascinada por tecnologia e os momentos de hoje a gente não consegue acompanhar, né, todo esse ritmo, mas naquela época, a cada mudança, a gente ficava impressionado com tudo que estava vindo pela frente. Ellen, no seu curso de processamento de dados, quantas mulheres na sua sala? Você se recorda? No meu curso tinha 3 mulheres. 3 mulheres. 3 mulheres, mas das 3 que se formaram, só eu segui carreira. As outras acabaram fazendo outras coisas e não seguiram a carreira de TI. E que carreira, né, Ellen? Nós vamos conhecer no detalhe aqui uma carreira inspiradora, vencedora, você é uma grande referência na área de TI, né? Ou seja, ajudando, né, a desenvolver ainda mais esse mercado no Centro-Oeste brasileiro. E a gente vai conhecer mais no detalhe. Ellen, curso bateu aquela conexão, começa a descobrir o mundo. E como que foi o início da jornada, né? Estágio, primeiro trabalho, convertendo tudo aquilo, né, em possibilidades de construção de uma carreira. Como foram os primeiros passos da sua carreira? Eu comecei a trabalhar comecei a entrar na área de tecnologia, na época era informática. Informática, né? A gente falava informática. Informática. Comecei a entrar na área de informática
no meu primeiro emprego, eu tive a oportunidade de concorrer a uma vaga, quando resolveram informatizar essa empresa, que era uma concessionária, né? Meu primeiro trabalho foi numa concessionária, e eu iniciei na área de gestão de pessoas. Naquela época, departamento pessoal, nem existia esse termo gestão de pessoas, era departamento pessoal. Fico falando assim, dá a impressão de que, tipo, nossa, cara, época dos dinossauros mesmo, mas enfim, né? Estamos aqui para contar história, né? Tem que contar a história como ela é. E aí, nessa época, eu fazia do departamento pessoal e eu fazia a folha de pagamento da empresa, né? E calculava a folha, todos os impostos com uma calculadora de mesa e datilografava a folha naquelas máquinas, né? Aquelas máquinas enormes. E aí a empresa resolveu que ia informatizar, né? Hoje a gente usa outro termo, mas na época era informatizar, e resolveram levar todo o processamento para dentro de um CPD, que antes era tudo centralizado, né? As áreas não tratavam das operações de TI, era tudo centralizado dentro de uma área, né? O CPD era responsável pela contabilidade, folha de pagamento, era tudo. E aí eu me candidatei e falei que eu gostaria de trabalhar lá, né? E por coincidência, também só tinham homens no setor, né? Eu fui a primeira, a mulher, e aí eu fui me adaptando, né, àquela realidade desde aquela época. E eu me lembro muito bem de uma coisa bastante interessante, que essa acho que eu não te contei ainda. O gerente, na época, me chamou e falou assim, olha, eu vou te dar essa oportunidade, mas se você chorar aqui dentro, você tá fora. Olha só. Então, desde aquela época, eu tive essa coisa assim, tipo, bom, eu tenho que ser forte. Eu preciso ser forte porque eles vão me tirar daqui. Eu não posso ser uma pessoa frágil, né? Então, essa visão da mulher naquele mercado que não era dela. Então, desde esse primeiro momento, onde eu comecei esse trabalho, essa foi a primeira frase que me marcou, de que eu não podia chorar. Ou seja, eu tinha que estar ali sempre, né, firme e forte. E aí eu acho que eu carreguei isso. É claro que naquela época a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, tipo, não deveria ter me tratado assim e tal, mas eu levei aquilo como algo positivo. Falei, tá, então para eu sobreviver nesse lugar aqui, eu preciso ser forte, então vamos ser forte. E isso é uma grande marca que se leva hoje, né, Ellen, de mulher que tem, né, ou seja, a função de mãe, de filho, do trabalho, né, ou seja, daquela coisa de consigo mesmo. Então, acho que traduz muito a Ellen Cavalcante de hoje, né, essa mulher forte, vencedora, né, numa carreira que a gente está conhecendo aqui. Ellen, depois desse momento, você tendo que provar, né, muitas coisas, passar por todas essas barreiras, todas as mulheres que sentaram aqui, né, trouxeram vivências, né, de superação, de poxa, ter que entregar mais do que o esperado para mostrar que, poxa, né, tem todo um valor ali. E como que foi essa jornada de construção depois dessa parte mais técnica? Como que você foi superando as barreiras ainda numa questão técnica? Então, nessa época eu estava realmente, eu era uma aprendiz basicamente, né? Eu já tinha iniciado a faculdade, mas eu não tinha ainda um conhecimento técnico suficiente, então eu estava ali realmente aprendendo. E depois disso eu tive a oportunidade grande de trabalhar numa empresa onde eu pude desenvolver um pouco mais essa questão de ter contato não só com a área técnica, mas com o negócio. E aí eu comecei a trabalhar como coordenadora de implantação. Então eu implantava sistemas e com isso eu conhecia a realidade das empresas, conhecia as dificuldades, quais eram os gaps, e ali eu trazia soluções e fazia as implementações. Então isso para mim foi muito rico, porque eu aprendi várias áreas de negócio em si, varejo, indústria, o próprio agro. Então isso enriqueceu muito a minha carreira, sabe? Essa oportunidade que eu tive de permear em vários negócios, trabalhando como coordenadora de implantação. E aí eu comecei realmente a desenvolver essa questão da liderança, desde essa época. Porque apesar de eu ter um cargo de coordenadora, eu ainda tinha algumas pessoas que atuavam ali comigo, né?
E aí eu fui tendo algumas percepções diferentes com relação à liderança, principalmente a percepção de que eu não precisava ser 100% técnica, que eu não precisava ter todo o conhecimento técnico, mas eu precisava ter pessoas comigo que pudessem me completar. Eu acho que esse é o grande... eu acho que se a gente pensar nisso como a importância realmente do líder é ele saber se conectar a pessoas que te completam, não é uma necessidade do cara ser totalmente técnico. Pensando em tecnologia, eu acho que isso é uma grande realidade. Que bacana, uma boa visão, e é isso mesmo, né? O trabalho em time, o trabalho complementar e ter muita gente boa e específica naquilo que se propõe a fazer. Ellen, uma trajetória em curso, um início de um trabalho já em time, você experimentando, né, o que é tecnologia, pessoas e negócios, né? E aí é o momento de você dar um próximo passo. Como que foi a liderança em TI para você? Então, mulher, líder e tecnologia. Eu acho que dá uma combinação boa de uma conversa aí. Como que foi o caminhar para a liderança? Foi natural? Eu acho que foi um pouco natural, mas por conta de uma maneira de atuar, né? De estar ali sempre querendo contribuir, sempre trazendo algumas ideias, mas sempre no universo masculino, né? Porque realmente eu sempre convivi dentro de um universo masculino, em todas as empresas que eu trabalhei principalmente. E eu acho que o que mais me fez ter condições de assumir uma liderança mesmo significativa na empresa, de gerente, depois de ser head, tipo, responsável por muito mais coisa, foi o momento onde eu comecei a participar mais do negócio, começar a participar da estratégia da empresa, sabe? E aí, independente de ser homem ou ser mulher, é uma visão muito importante, você ter essa visão sistêmica, você conseguir entender qual que é a necessidade da empresa para você conectar isso com tecnologia. Então não adianta você ser só técnico. Só que também, se você não conseguir abrir essas portas para o negócio, você vai continuar fechado dentro da área de tecnologia. Eles vão te buscar para te demandar alguma coisa. Mas você não vai poder trazer solução, porque você não entende o que acontece à sua volta. Só que para entender tem que abrir as portas para que você entre. É verdade. Então você precisa, sabe, virar essa chave. E eu acho que o que aconteceu comigo foi isso. Eu consegui virar essa chave. Eu fiz uma especialização em projetos e aí eu estudei a parte de planejamento estratégico. E eu fiquei fascinado com aquilo. Achei que aquilo era muito legal. Legal. E eu voltei para a empresa e falei assim, eu vou ser facilitadora desse planejamento estratégico aqui, vamos embora. Chamei a liderança inteira, presidente, vice-presidente, todo mundo. E aí eu facilitei 2 planejamentos estratégicos durante 10 anos da empresa, né? E isso foi muito importante, porque a participação daquele grupo todo, com uma mulher fazendo aquela facilitação, tentando trazer ideias estratégicas independente de tecnologia, fez com que eles dessem aquele valor e falassem assim, poxa, realmente ela está no lugar certo. Então, isso foi realmente uma virada de chave para mim, foi eu ter conseguido me conectar com o negócio. Sensacional, que sacada fantástica. Ellen, uma coisa importante que eu queria trabalhar com você é sobre esse momento que nós estamos vivendo agora, muito diferente do que você está nos trazendo, nos anos 80, 90, né? Até pouco tempo atrás, né? Barreiras que pareciam intransponíveis, né? E eu tenho usado uma reflexão com a minha filha, que está nessa fase, né, de escolha de carreira. Eu digo para ela assim, filha, você vai vivenciar um grande momento para as mulheres no mercado de trabalho. Bem diferente do que a sua avó e a sua mãe, né, vivenciaram. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, né? Ou seja, que essas grandes mulheres que quebraram pedra durante muito tempo, né, pavimentaram, né, para que as novas, né, profissionais que estão chegando no mercado e as já atuais possam pegar um mercado muito mais, né, com abertura de diálogo para tratar esse caso melhor, né? E a gente vê empresas colocando metas, né, para a quantidade de mulheres, né, ou seja, mulheres na liderança. Você pode ver, né, Ellen, nós estamos aqui no nosso estúdio, né, e nós estamos com 2 mulheres e 2 homens, né? Então estamos equilibrados aqui também.
Fala um pouquinho sobre esse momento para a mulher num ambiente de trabalho e possivelmente até em TI. É favorável, Ellen? Eu acho que sim. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser mudada, sabe? Eu acho que essa conscientização da importância de ter uma mulher, por exemplo, na alta direção, uma mulher ali que possa trazer um olhar diferente sobre as coisas, ainda existe essa dificuldade de se aceitar isso. Mas a gente percebe que já está tendo muita mudança. Principalmente na área mais operacional, por exemplo, área técnica, a gente vê que tem muitas mulheres já, né, sendo trazidas, não só para a TI, como para outras áreas operacionais, mas a gente ainda vê que essa área de liderança, ela ainda está, sabe, ainda está lento o processo, ainda está lento. Quando você olha algumas pesquisas, você percebe que as empresas menores têm mais mulheres nos cargos de alta direção, as empresas maiores não. E as mulheres que elas têm esse perfil já de liderança, elas acabam indo para o empreendedorismo. Elas acabam montando uma startup, criando uma empresa, porque ali ela consegue atuar de maneira, ela consegue ter voz, que é o que a gente sempre fala, né? Falta voz feminina nas grandes corporações. Mas eu acho que a gente está no caminho, não é algo que vai acontecer muito rápido, mas precisa também do empenho principalmente dessas mulheres, para que elas persistam, para que elas insistam mesmo, porque, principalmente na área de tecnologia, eu vejo que existe muita gente ali na área técnica, às vezes, mas dali para frente, não, acaba elas indo para outros segmentos e tal, mas elas não lutam pela liderança. Um exemplo é que até hoje eu ainda vou em eventos de tecnologia e às vezes estou eu e mais 3, um evento com 100 pessoas. Então, eu ainda fico pensando, poxa, cadê as mulheres nessa área, né? Por que elas não estão aqui? Então, eu acho que tem sim a gente percebe que está tendo muita mudança, mas eu não acho que vai ser uma coisa muito rápida. E uma percepção que eu tenho é que, às vezes, quando se fala de diversidade, de inclusão, de mulheres e tal, é como se a gente tivesse, não, eu tenho 20% do quadro de mulheres. A gente não quer ser melhor que ninguém, a gente só quer ser igual. Entendeu? Não a gente não precisa ganhar mais que os homens. A gente não precisa ter uma quantidade maior que mulheres. A gente só quer ter a mesma quantidade e ganhar a mesma coisa. Entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença. Não é uma briga. Ninguém está brigando para ser melhor que o outro. Né? A gente só quer ser igual. Ter as mesmas oportunidades, né? E quando você olha os quadros, às vezes você vê as empresas apresentando, elas falam, olha, aqui eu tenho já 30% do meu quadro é feminino. Falo, ótimo, parabéns, isso é ótimo. Talvez no passado eram 10, a gente evoluiu. Mas a gente não precisa mais falar disso. A gente precisa ter 50% e tudo bem, tá tudo certo. Mas aí como você falou, onde estão essas mulheres? Elas precisam vir, elas precisam estudar, elas precisam se empenhar e elas precisam achar o seu espaço e lutar por ele, abrir portas. Essa é a verdade. E o que nós estamos fazendo aqui, né, Ellen, é uma forma de provocar positivamente o diálogo sobre carreira na área de tecnologia, que aí tá ok, mas também esse diálogo da liderança, né? Eu acho que a mulher tem muito para contribuir em todos os setores, não só no setor de tecnologia, né? Porque ela tem um olhar diferente, eu acho que tem uma sensibilidade que é muito importante para os negócios, principalmente quando a gente quer humanizar essas relações entre as pessoas, né, Ellen? Ellen, eu queria tentar construir com você e resgatar alguns momentos, porque quem olha, né, a sua trajetória, aonde você chegou, né, ou seja, nas posições, você chegou aonde muitas mulheres sonham numa carreira, né, uma posição executiva, uma líder conectada com o negócio. Você acabou de nos mostrar que foi tudo muito suado, foi tudo muito degrau a degrau, mas eu queria que você pudesse deixar um pouquinho dessa mensagem, né, principalmente para as meninas que estão querendo chegar nesse mercado, né, prospectando uma profissão na área de tecnologia. O que você diria para uma menina hoje querendo entrar em TI, nessa TI totalmente diferente que ela está hoje, mais inclusiva, né, ou seja, com várias competências, né? A pessoa gosta de UX, alguém gosta de cyber, poxa, eu gosto mais de uma linha de desenvolvimento, mais de dados, mais de infra, mais de sistemas, mais de... Olha quantos leques, né? O que você diria para uma jovem que te perguntaria, Ellen,
O que você me recomenda na área de TI? Então, eu acho que essa questão da conexão, né? Eu acho que cada um tem uma conexão com algum assunto desse, porque realmente é muito diverso, né? A gente tem aí várias áreas para se atuar. Eu acho que é entender aquilo que o seu perfil, né? As habilidades que você já tem, com aquilo que você encontra aí nesse mercado de tecnologia, aquilo que você tem mais conexão. Mas eu acho que independente daquilo que se escolha, eu acho que tem que ter realmente aquele esforço maior, sabe? Não adianta a gente falar assim, não, vai ser igual, não vai. Você tem que fazer um pouquinho mais. Faz um pouquinho mais, porque vai fazer a diferença. Isso talvez independe de ser para homem ou para mulher, a gente pensar nesse aspecto, né? De que a gente, para se sobressair, você tem que fazer um pouco mais. Mas eu acho que para a mulher ainda é muito mais forte isso. Eu acho que tem que estudar mais, tem que ouvir mais, buscar mais mentorias, pessoas que possam contribuir ali no dia a dia, ter dúvida, pergunta, sabe? Eu acho que o profissional de TI, ele tinha muito, eu falava muito isso quando eu tinha um time muito grande ali diretamente comigo, eu falava, gente, aqui não tem estrela, todos somos iguais, ninguém sabe mais e nem sabe menos que o outro, vamos ser humildes. Então, essa questão da humildade, às vezes a pessoa chega, não entende uma determinada coisa, fica com vergonha de perguntar, fala, se eu perguntar para ele é o cara, ele não sei o quê, então, né? Então, não, eu acho que mudou um pouco também esse aspecto da colaboração. Acho que os times são mais colaborativos hoje, e a gente tem que aproveitar esse momento para aproveitar essa colaboração dos times e aprender e se desenvolver, sabe, avançar nesse aspecto, porque E acho que essa parte do relacionamento funciona também, sabe? Tentar sempre participar das reuniões, trazer opiniões. Eu acho que isso faz com que você comece a se destacar. Então, se eu fosse dar uma dica para essas meninas novas que estão entrando, não fica sentada lá no computador só fazendo sua questão técnica. Isso não vai te levar para cima, vai te levar para o lado. Mas para cima você precisa fazer um pouco mais. Tem que ser diferente. Acho que tudo na vida, eu acho que você trouxe um insight super importante, né? Então, assim, poxa, mas como que eu consigo, né, chegar lá? Como que eu consigo, né? Entregue um pouco mais, vai além, né? Ou seja, busque de fato se desafiar e entregar o melhor que você pode neste momento, com as condições que você tem, né? Com a visão que você construiu até agora, né? Acho que isso é importante. Ellen, sabemos que uma vida profissional ela é recheada de presentes que a gente recebe na vida e são pessoas, né? Pessoas que nos ajudaram, pessoas que nos fortaleceram, pessoas que puxaram a nossa orelha no momento certo, pessoas que deixaram marcas na nossa vida, né? De forma obviamente positiva e talvez algumas não tão positivas assim. Chegou um momento do nosso capítulo de relembrar de pessoas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. O que vem na sua mente agora falando desses grandes anjos que te acompanharam na sua vida? Eu ia falar justamente isso. Eu sempre coloco esse termo. Eu acho que na vida a gente recebe anjos. Né? É verdade. Em alguns momentos sempre vem um anjo ali e você não percebe. Lá na frente, pô, aquele cara foi um anjo para mim. Exato, né? É verdade. Exatamente isso. Eu tive aí, separando aí talvez em 3 momentos, né? Eu acho que no início da minha vida, eu acho que as mulheres da minha família, elas sempre foram pessoas que me deixaram, me transformaram no que eu sou hoje, né? A minha bisavó, minha avó, minha mãe, trouxeram sempre uma visão assim de cuidado com as pessoas, sabe? Independente do que eu estiver fazendo, o mais importante é que as pessoas sejam cuidadas. Então isso, para mim, foi um aprendizado muito grande. Eu agradeço muito a elas por ter me conduzido por esse caminho. Falando de profissão, eu tive aí algumas pessoas, né, que me trouxeram aí alguns desafios. Geralmente são os desafios, né? São aqueles que você fala assim, poxa, não é que ele me deu a mão ali, não. Ele me deu um empurrão, me empurrou. Lembre-se, nada foi fácil, nada foi fácil. Então eu tenho um diretor, né, que trabalhou comigo na época do meu 2º emprego. E ele sempre me desafiou muito. Desafiou a ponto assim, tipo, você
vai lendo esses materiais aqui, amanhã a gente vai fazer uma visita. E eu chegar para fazer uma visita e ter 50 pessoas numa mesa e eu ter que explicar o que eu tinha lido, entendeu? Eram as coisas que ele fazia comigo, mas na época eu falei, poxa, como assim? E foi ele que me colocou uma maneira de fazer as coisas com desenvoltura, sem medo, sem ter coragem de fazer as coisas. Então esse é o meu anjo assim da coragem, do desafio. Que bacana. E aí depois eu tive mais, acho que 2 pessoas importantes na carreira. Um foi uma mulher, inclusive. Olha que bacana. Que era minha colega de trabalho. Depois ela foi promovida e virou minha diretora. Que também era uma pessoa que me dava assim muita abertura, muita liberdade para desenvolver as coisas, e ela sempre foi muito parceira. Então eu considero ela como uma pessoa que participou muito da minha carreira, assim, da minha vida. Até hoje somos amigas e tal, mas nessa época foi muito importante. E por último, eu tive também a chance de conhecer, de trabalhar com um diretor também que também foi muito participativo, mas que me deu também muita condição de desenvolver meu trabalho, sabe? Muita confiança, e me deu uns puxões de orelha também, mas que foi legal. Então, eu acho que são 3 pessoas assim que foram bastante importantes na minha carreira. E que sorte a nossa, né, Ellen, de ter pessoas que têm essa disposição de orientar, de dar a confiança e ao mesmo tempo cobrar, pessoas que nos fazem subir de nível. Né? Eu acho que tem pessoas que passam na nossa vida com esse propósito, né? Em todos os graus, né? Porque eu acho que como a gente faz, né, quando a gente lidera, à medida de que você está chamando atenção, está ali, você está cuidando da pessoa, né? Você tá querendo que ela cresça. Quando você não faz isso, é porque você não se importa. Então a gente tem que ter essa percepção. Às vezes alguém te fala alguma coisa que você não... poxa, não precisava falar isso, né? Mas às vezes aquilo é que vai fazer a diferença na sua vida, né? Justamente porque a pessoa está cuidando de você. Se ela não se importasse, você podia fazer de qualquer jeito, que estava tudo bem. E muitas vezes esse cuidar, né, Ellen, dependendo do formato que a outra pessoa tem capacidade de retornar, vem num estilo que pode ser um pouco mais rígido, pode ser aquele que, né, te desafiou de uma forma um pouco mais... E eu acho que a gente lembra realmente dessas pessoas que nos tiraram da zona de conforto. Aquelas que passaram a mão na cabeça é importante também, mas aquelas que tiraram da zona de conforto são as pessoas que temos que agradecer, né? Aquelas que te fizeram evoluir, eu acho que isso é importante. Muito importante. Ellen, um momento importante agora de falar um pouquinho sobre hobby, coisas que você gosta, além, obviamente, do trabalho, né? O que normalmente você gosta de fazer nas horas vagas? Olha, eu tenho uma paixão por fotografia. Fotografia é algo que eu gosto muito, tanto eu fotografar como eu ser fotografada. Então, eu tenho essa mania aí de às vezes dar uma de modelo aí. Tem uma fotógrafa que tira minhas fotos e tal, gosto de fotos na natureza, enfim. Eu gosto. E gosto de fotos também, de paisagens e tal, assim, eu tirando as fotos. Então eu gosto muito. Esse é um belo hobby. É uma coisa que me divirto. Que bacana. Ellen, eu queria mais do que te agradecer, te parabenizar pela sua jornada. Quem conhece a sua trajetória sabe do que eu estou falando, né? Eu tenho certeza que nós, né, que começamos bem cedinho ali no trabalho, na TI, estamos vivenciando algo incrível, né? A gente começou ali, né, com a tecnologia ainda muito rudimentar e ver tudo isso que está acontecendo agora. Você tem estudado algo? Você tem se aplicado em algum aprendizado novo para manter sempre, né, ou seja, essa linha de atualização? O que você tem estudado no momento? Então, agora eu tenho tentado, né, estudar inteligência artificial. Isso está me chamando bastante atenção, mas mais no âmbito, inclusive, corporativo, né, que é onde eu atuo, para entender o que isso consegue ali realmente auxiliar e contribuir, né, com o dia a dia. Eu sei que a gente tem várias vertentes sobre isso, mas a minha visão é um pouco mais de entender na prática o que isso vai contribuir ali com a operação da empresa, enfim. Isso é algo que eu tenho visto aí que já está, né,
Está muito latente e a gente tem que correr atrás aí. É isso aí, um grande desafio, mais um desafio na nossa vida, né? De aprender, uma grande disrupção, super bacana. Ellen, você costuma trazer uma frase contigo, né? Sempre, assim, para uma reflexão, com uma pessoa do time, alguém pedindo um conselho para você, você tem uma frase que você carrega contigo? Eu tenho algumas pessoas que se inspiram em mim por conta da minha liderança, né, da forma como eu lidero. Então, eu tenho uma frase de um presidente queniano que ele falou um negócio que eu achei sensacional também, muito assim, impactante para mim. Quando eu li essa frase, eu falei assim, é isso. Que fala o seguinte, a liderança é um privilégio para você melhorar a vida do outro e não uma oportunidade para satisfazer a sua ganância pessoal. Uau, fantástico! É uma coisa fantástica, porque geralmente quando você está na liderança, você esquece o outro e é você, entendeu? Então o ego toma conta de você. E eu acho que isso é que diz tudo. Acho que se a gente é líder, a gente está ali para melhorar o outro, para contribuir com o outro. Não é pela gente. Você recebeu uma posição para isso. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa assim. É verdade. Ellen Cavalcante, que conversa inspiradora. Te agradeço demais pela sua rica contribuição, colocando a sua história, né, como fonte de uma boa conversa, de uma boa reflexão. Eu tenho certeza que nós conseguiremos juntos, né? E esse programa tem esse propósito, né, de democratizar ainda mais as conversas de TI e, principalmente, mostrar que, para os meninos e meninas, aqui é um ambiente maravilhoso. Depende de você, depende do tamanho dos seus sonhos, o quanto você, de fato, quer se desafiar. É uma profissão recheada de possibilidades. E cada um tem a oportunidade de criar a sua própria jornada. E eu queria encerrar essa nossa conversa te parabenizando, te agradecendo e dizendo que honra poder estar ao seu lado aqui. Obrigada, Renato. Parabéns pelo projeto. É realmente um projeto grandioso. Eu acho que isso faz toda a diferença e que as pessoas se conectem a esse projeto, porque com certeza vai ser um grande aprendizado. Obrigado, Ellen. Parabéns. Obrigada.